Saudações para todas e todos. Meu nome é Lucas Nicoletti, também conhecido como Caframato. Estou aqui hoje pela 14ª caminhada em defesa da liberdade religiosa sob o apoio da UWB, a União Wicca do Brasil, através da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, em parceria com as instituições religiosas que compõem a comissão. Disponibilizamos então essa série de lives, esse webinário, e que conta com importantes temas que, de certa forma, interagem com as religiões, com as religiosidades e as suas diversidades. O objetivo dessas transmissões é fortalecer o compromisso da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa para com a luta dos direitos e pela laicidade do Estado, através da caminhada de defesa da liberdade religiosa que está aí na sua 14ª edição. E como no ano passado, com um formato online, atendendo às medidas de segurança, recomendações de afastamento social por conta da pandemia do Covid-19. Mediante o cenário de pandemia que nos encontramos, a importância, dessas caminhadas em defesa à liberdade religiosa, e essa importância que possui para a harmonia, para a paz, para o respeito entre todas as religiões e religiosidades do país, a UWB, a União Wicca do Brasil, prontamente aceitou o desafio de mediar 6 lives nos respectivos temas. O primeiro tema, o papel das religiões pagãs durante a pandemia e na construção do novo normal. O segundo tema, a importância da presença das religiões pagãs e neopagãs no cenário interreligioso do nosso país. Terceiro tema, a importância da UWB junto à defesa de direitos para a comunidade pagã e neopagã no Brasil. O quarto tema, o fundamentalismo religioso e seus perigos quanto à liberdade individual. Quinto tema, útero santuário, a importância da natureza e de sua preservação para as religiões pagãs. E, por último, sexto tema, caça às bruxas no Brasil, colônia e seus possíveis desdobramentos em nossa sociedade atual. Aproveitamos a oportunidade para convidá-los a assistirem todas as lives da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que foram feitas aí com carinho, com seriedade, com dedicação por voluntários e pessoas que verdadeiramente dominam os temas abordados. E finalizando, desejamos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom proveito. Uma ótima live para todos e todas, ressaltando a necessidade sempre de nos cuidarmos e mantermos todas as medidas de proteção contra a Covid. Tomem vacina, usem máscara e evitem aglomerações. Boa noite, professora Lana. Eu chamo de professora, Lana, senhora, você, né? Gostaria de saber, né? Porque você, de preferência, você não precisa me botar mais velha do que eu sou. Então, você, né, Lana... Tá, mas se por acaso escapar uma senhora e um professora, não me perdoe, por favor. Aí eu prefiro professora. Como dizia minha mãe, senhora está no céu. É porque a senhora vem logo depois da professora. Aí a gente fala, professora, a senhora, aí que vem a pergunta. Bem, vamos lá. Professora, a temática de hoje, né, para a live da 14ª caminhada em defesa da liberdade religiosa, né, que a UWB se prontificou a gerir, né, para a CCIR, para a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, nós temos abordado vários temas, né, durante esse período de live. Essa é a 6ª live nossa. Né? E a live de hoje nós vamos falar sobre caça às bruxas no Brasil colônia, né? E tentar entender como isso pode ter contribuído para a Inquisição, ou intolerância, na verdade, nos dias de hoje. Mas vamos tentar dar foco nessa parte da caça às bruxas no Brasil colônia. Né? Nos dias de hoje, acompanhamos de perto e debatemos questões sobre intolerância religiosa, laicidade do Estado, né, e legislações pertinentes. Mas sabemos também da existência de leis, né, que tipificam as práticas citadas como crime. Contudo, mesmo assim,
ainda há necessidade de criação de fóruns, conselhos, comissões, como a própria CECIR, né? E todo o mecanismo possível para debater o tema e coibir e denunciar tais crimes, né? Sabemos que a intolerância possui raízes profundas, raízes históricas, que não justificam nem explicam, mas fazem com que consigamos, pelo menos, rastrear, pelo menos identificar todo um cenário que estava e ainda está por trás da cortina dos acontecimentos históricos, né? Partindo desse pressuposto, professora, como foi a ação da Inquisição no Brasil colônia? A senhora poderia dar uma pincelada para a gente começar essa conversa nossa? Bom, primeiro dizer que é um prazer imenso estar aqui. Agradeço muito esse convite. É uma temática, né? Além da questão específica da intolerância religiosa como um todo, ou da discriminação religiosa, ou do racismo religioso, quer dizer, além desses temas, o tema específico da bruxaria é um tema que me é particularmente caro e que eu tenho me dedicado a estudar como historiadora, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui e, além disso, é um tema pouco conhecido, né? Você começou falando logo da questão da Inquisição, quer dizer, há muita confusão com relação a momentos diferentes da Inquisição, né? A Inquisição medieval, a Inquisição moderna, há também muita confusão com relação ao tratamento que é dado, vamos dizer assim, às artes mágicas, né? Nesse contexto do Brasil colonial. Então, eu estou muito satisfeita, só tenho a agradecer, né, de estar participando de qualquer maneira, mesmo não tendo a caminhada tradicional, na qual eu sempre compareço, mas a gente fazer a nossa caminhada virtual aqui, né? Bom, você começou a falar sobre essa que seria assim, tolerância à perseguição, à discriminação de diversas religiões, né? E também religiões diferentes foram discriminadas e perseguidas e não toleradas no Brasil colonial, né? A gente tem que lembrar que a colonização do Brasil ela começa, de fato, a partir de 1530, né? Então, ela se dá contemporaneamente ao movimento que a gente chama de Reforma Católica ou Contra-Reforma, que teve como a sua marca mais significativa o Concílio de Trento, que foi um concílio mais importante da Igreja Católica até o Vaticano II, que é de 1962, você imagina, um concílio que se reuniu entre 1545 e 1563, orientou a Igreja Católica até o Vaticano II, quer dizer, até ontem, praticamente, nos anos 60. Né? E, como apontou o historiador Peter Burke, um historiador importante desse movimento, entre o fim do século XVI e o início do século XVII, houve uma tentativa sistemática por parte da reforma protestante, né, que se inicia em 1517, com o rompimento de Lutero com o papado, e da reforma católica, cujo início a gente pode marcar em 1545, uma tentativa sistemática de intervenção na cultura do povo comum. E nesse contexto, né, de intervenção na cultura, há também a intervenção na religiosidade popular. E a feiticeira foi uma das grandes vítimas
desse embate entre dois mundos, o mundo da cultura erudita e letrada e o mundo da cultura popular, baseada na oralidade. Então, é esse contexto em que a gente vai perceber a ação do Santo Ofício da Inquisição no sentido de tornar homogêneas as religiosidades do Brasil colonial. Muito bom, professora. Não, adorei. Então, pegando esse link, né, das questões que aconteceram na Europa, né, que mexiam diretamente com o Brasil colônia, ainda mais nesse período que a senhora falou, da Contra-Reforma, né, partindo desse pressuposto, a senhora acredita que as tradições europeias sobre demonologia e bruxaria influenciaram na identificação das supostas bruxas no Brasil colonial? É exatamente isso o que aconteceu. Quer dizer, o crivo, não só o crivo da Inquisição, do Santo Ofício da Inquisição, isto é, dos tribunais da Inquisição, que são tribunais que têm uma característica diferente, porque nós temos, nesse momento, uma série de tribunais civis ligados ao rei, ligados à nobreza, né, nos ducados, nos condados, na Europa, que eu estou falando, e temos os tribunais eclesiásticos, que são dos bispos. O Tribunal da Inquisição, que é criado em 1536 em Portugal, e foi criado em 1480 na Espanha, no seu contexto moderno, porque a gente está falando de Brasil colonial, portanto, a gente está falando de época moderna, eu não estou falando da Inquisição medieval, que foi criada no século XIII, na França, para combater uma heresia específica, que é o catarismo. Tá? Então, isso é um contexto da Inquisição medieval, e a gente está aqui trabalhando com o Brasil. Pois bem, esse tribunal ele é um tribunal religioso, mas ele tem uma prerrogativa que o tribunal do bispo não tem, que é a condenação à pena capital. Na verdade, né, a gente pode até dizer, não, o Santo Ofício não condenou ninguém à morte na fogueira, porque a condenação no Santo Ofício, na verdade, era o relaxamento ao braço secular, isto é, quem matava era a justiça do rei, e não a justiça da igreja. Então, ele é um tribunal misto, em que ele julga, condena e ele entrega, quando é a pena capital, ele entrega para o braço secular para aplicar a pena. Pois bem, o Santo Ofício ele é criado, né, na Espanha e em Portugal para combater, assim como a Inquisição medieval, esse tribunal que pode matar ou que pode mandar matar, para a gente ser mais específica, assim como a Inquisição medieval foi criada para combater a heresia cátara, né, no sul da França, a Inquisição na Espanha e Portugal foi criada para combater o que eles chamavam do criptojudaísmo, isto é, a continuidade da prática do judaísmo feita por judeus convertidos ao cristianismo. Por quê? Porque a Inquisição ela só tem foro sobre os cristãos. Então, aquele que é batizado, ele passa a ser, né? Ele passa a entrar na jurisdição do Santo Ofício. Então, não há dúvida que o principal alvo, tanto da Inquisição
espanhola quanto a portuguesa, o principal alvo foram os chamados ou conversos na Espanha ou cristãos novos em Portugal, que eram esses judeus que haviam se convertido, mas que estavam sempre sob suspeita, né? Mesmo aqueles que tinham, né, o seu antepassado judeu há gerações para trás. Quer dizer, havia a ideia do sangue impuro e havia a ideia de que você, uma vez tendo sangue judaico, você estava sempre suspeita de voltar a praticar aquela religião. Quer dizer, então, isso aí é um ponto de partida. Mas não foi só isso que a Inquisição perseguiu, e não foi só isso que ela puniu. Então, a gente tem que pensar, se o Brasil começa a colonização em 1530, em 1536 a Inquisição é implantada em Portugal, isso significa que o Brasil praticamente já nasce, né, sob a jurisdição do Tribunal do Santo Ofício, no caso do Brasil, particularmente do Tribunal de Lisboa, porque nós não tivemos tribunal instalado no Brasil. Então, além desse criptojudaísmo, a Inquisição vai trazendo para si uma série de delitos, inclusive delitos de ordem moral, né? Ela vai perseguir, por exemplo, a sodomia, né? Que hoje a gente pode chamar, né, com uma distância, uma diferença de homossexualidade, mas ela vai perseguir a sodomia, a bigamia, as proposições errôneas com relação à igreja, a blasfêmia, etc, etc, etc. E também quaisquer outras religiões, além do judaísmo, e praticada por cristãos batizados que não obedecessem à ortodoxia católica, né? E dentro dessas religiões perseguidas, né, dessas religiosidades, dessas crenças, dessas práticas, está a feitiçaria europeia, que na época moderna, na Baixa Idade Média, mais especificamente no século XV, é relida aquela feitiçaria clássica que vem, né, dos tempos imemoriais, da antiguidade, né? Essa feitiçaria, essas práticas mágicas, eu gosto mais de dizer, são transformadas em bruxaria. Quer dizer, se cria um conceito que um dos grandes historiadores das bruxas, que é o Brian Levach, vai chamar de conceito cumulativo de bruxaria. Quer dizer, vai se transformando aquelas práticas populares, né, que vêm de muito longe, elas vão sendo relidas a partir, como você falou, da demonologia, que é um conhecimento erudito sobre o demônio, né? E elas vão sendo relidas e transformadas, então, no que a gente entende e no que ficou, inclusive, em termos do folclore, das histórias infantis, né? Que é esse modelo do que é a bruxa. Agora, no Brasil, essa bruxaria, vamos dizer assim, por enquanto, e depois a gente vai entender o que é esse conceito, espero, essas práticas mágicas, essa religiosidade europeia que vem para cá, e vem para cá, inclusive, com os degredados, quer dizer, sobretudo mulheres que são degredadas do reino para o Brasil, encarochadas, quer dizer,
consideradas bruxas, essa religiosidade vem para cá, ela se mistura com a indígena, com a africana, e constrói um todo, uma religiosidade específica da colônia, em que essas religiões são imbricadas, né? Então, a Laura de Melo Souza, que é uma historiadora brasileira, que tem um livro muito importante sobre a feitiçaria no Brasil colonial, ela chama atenção para essa especificidade multifacetada da religiosidade colonial. E a feitiçaria está aí no meio, né? Então, há uma legislação colonial muito importante que vai definir legalmente o que é bruxaria, o que é magia, o que deve ser condenado, quais os atos, quais as práticas, quais as crenças que devem ser condenadas e aqueles que as praticam punidos, né? A senhora acabou puxando, desculpe a senhora, acabou puxando uma resposta, né, de uma pergunta que eu iria fazer com relação à legislação da época, né? Mas com a sua fala me veio uma outra demanda, aqui, uma outra questão. Os cultuadores, né, de práticas antigas que existiam no Brasil, né, os povos originários, né, eles não eram batizados, mas não estavam livres desse jugo da caça às bruxas. Sim, na medida em que eles são batizados, né, e eles eram batizados a partir do contato e da exploração do seu trabalho como escravos, assim como os negros que vinham da África. Quer dizer, os africanos também eram batizados. E esse ato do batismo os colocava sob o jugo do Santo Ofício. Com relação aos índios, sobretudo, e aí há um tratamento muito diferente na colônia com relação aos africanos e com relação aos indígenas, até pelo momento em que, de fato, os africanos se tornam maioria, né, dos escravos, que isso vai ser no século XVII, mas os indígenas eles eram considerados neófitos na fé, isto é, há uma certa condescendência pelo fato de alguns erros poderem ser atribuídos ao fato deles não conhecerem ainda bem a religião. Mas isso, com relação aos cristãos de famílias cristãs, isso não acontecia. E em relação aos judeus também não. Os judeus não tinham esse privilégio de serem considerados neófitos na fé, não. Mas a gente estava falando da legislação, né? Quer dizer, veja bem, para você perseguir algum comportamento, a primeira coisa que você tem que fazer é definir qual é aquele comportamento, né? Quer dizer, o que é o crime, o delito de feitiçaria, de bruxaria, de magia. Bom, essa legislação colonial ela se inspira naquilo que foi produzido antes na Europa com relação à identificação de uma bruxa. Quer dizer, o que é uma bruxa? Vamos falar, né? Afinal, o que é uma bruxa? Né? Veja bem, a gente herdou toda essa construção dessa figura da bruxa. Até com relação às roupas, ao chapéu, a roupa preta, o caldeirão, a vassoura, quer dizer, aquela bruxa, né, das histórias infantis. Como é que isso surgiu? Exatamente. Você tem uma, eu tenho 350.
Eu tenho uma coleção de 300 e está em 350, né? Mas eu espero que ela vá crescer. E, inclusive, elas ficam guardadas num armário que eu, antes de vir para cá, para essa sala, eu abri e pedi a proteção delas para a gente aqui nessa live hoje, né? Que eu não sou boba. Então, antes da gente falar assim da legislação colonial, era bom a gente falar dessa construção na Europa, de uma maneira rápida, mas senão a gente não entende como é que a gente chega, por exemplo, a uma legislação eclesiástica do Brasil de 1707, que são as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, primeira legislação eclesiástica específica para a colônia, que define aquilo que deve ser punido, perseguido e como. Mas aquilo que está ali no século XVIII, aqui no Brasil, aquilo foi definido no século XV na Europa, né? É o século XV que o Levaque considera o momento em que esse conceito de bruxa ele se fecha, ele se completa. E a partir dessa completude é que essas, sobretudo mulheres, e aí há um deslizamento também entre a figura do mago, o mago das cortes, mago Merlin, né? Que era o mago das cortes europeias, mesmo depois de cristianizadas, ainda existia o mago do rei, né? Que era um oráculo que ele ia consultar. Esse mago erudito também a figura dele vai sendo desconstruída na medida em que se constrói a figura da bruxa mulher e que tem uma grande diferença em relação ao mago. Quer dizer, o mago é um erudito, ele tem um saber que não é o saber oral. Ele tem um saber através dos livros, inclusive livros, né? Alguns desses livros que ainda podem ter chegado aqui ao Brasil, né? Mas esse mago, a igreja entende esse mago como aquele que faz um trato com o demônio, porque a magia, nesta Baixa Idade Média, ela vai ser considerada fruto de uma negociação com o demônio, ela vai ser considerada diabólica, né? Porque essa figura de Satã ela é criada por volta do século XII, XIII, a figura do grande Satã, que é criada naquele momento de grande crise europeia. Isso tem um historiador, né, que trabalha magnificamente com isso, que é o Jean Delumeau, que fala do medo no Ocidente e como o medo vai consolidando. O medo de quê? Medo da peste, medo das fomes, das revoltas camponesas, das más colheitas, quer dizer, uma época de muita desgraça na Europa, faz com que as pessoas passam a temer, né, esse grande demônio e a identificar os seus agentes. E quem eram esses agentes? Os hereges, os judeus, as mulheres e, pasmem, os leprosos, que entraram, né, nesse meio aí. Mas, então, como é que essa figura é construída? O mago é aquele que negocia com o demônio de igual para igual. Ele consegue, inclusive, ter certo poder sobre o demônio. Já a bruxa, o conceito de bruxa, a bruxa mulher, e vai havendo um deslizamento de gênero com a criação desta imagem da bruxa. A bruxa mulher, ela é subserviente ao demônio. Então, se faz uma diferença entre uma bruxaria erudita desses magos e a bruxaria daquela mulher que é a camponesa iletrada, que, através de gerações e gerações, recebeu conhecimentos
de cura, né? Cura, remédios, mesinhas, ervas. É aquela mulher que ela trabalha como cozinheira, como parteira, né? E não é à toa que o que se fixa na imagem da bruxa são os instrumentos, são os utensílios domésticos, né? Que é o caldeirão, a vassoura. Então, no século XV, há um deslizamento daquela ideia da magia dos magos, uma magia erudita, para masculina, né? Para a magia feminina dos campos, das camponesas e das mulheres. E o Levaque, então, separa quais são os elementos que vão identificar uma bruxa. Quando há uma denúncia, imaginamos assim, né? Há um tribunal, e aí a gente também tem que pensar o seguinte: a Igreja Protestante queimou infinitamente mais bruxas do que a católica. Os inquisidores protestantes, que não são do Santo Ofício da Inquisição, são da justiça, né? Dos bispos protestantes, que os bispos protestantes queimaram muito mais mulheres do que o Santo Ofício da Inquisição, tanto católico quanto tanto espanhol quanto português. Deixando claro que a gente está falando agora de Inquisição moderna, né? Mantendo esse Inquisição padrão. Né? Moderna, né? Exatamente. Eu estou falando de protestantismo, século XVI. Né? Aqui a gente não vai mais mexer com o negócio de Idade Média, porque é outro contexto, é outra história, e senão a gente não vai acabar nunca. Então, o Levaque, ele separa o seguinte. Deixa eu achar aqui aqui. O Levaque trabalha com a ideia de que o conceito de bruxaria é um conceito cumulativo, isto é, aos poucos ele vai sendo construído. E ele marca, né, e vai sendo construído num contexto erudito, pelos próprios inquisidores. E ele marca o livro que é conhecidíssimo, né? O Martelo das Feiticeiras, o Maleus Maleficarum, que é um livro escrito por 2 inquisidores dominicanos alemães, que é publicado pela primeira vez em 1486, 2 anos depois que o Papa Inocêncio VIII lança uma bula contra o satanismo. E o Levaque diz que ele foi o primeiro tratado a desempenhar, por sua ampla divulgação, um papel de fato relevante para a fixação desse conceito de bruxaria. E ele ainda diz, embora ele não tenha inovado muita coisa em relação àquilo que já se vinha produzindo, a não ser na sua ênfase misógina. Quer dizer, o Maleus ele é marcado pelo medo e horror das mulheres. Né? Então, desde o final, ou meados do século XV, e o Maleus é do final de 1486, mas desde o final, do meados do século XV, que essa caracterização da bruxa já começa a ser construída. Né? Dentro do contexto da Inquisição medieval, passa para a moderna o Manual dos Inquisidores, do Nicolau Emmerich, que é de 1376. É interessante porque esse Manual dos Inquisidores também fala de bruxas, e ele, que é escrito no final do século XIV, ele, 200 anos depois, em 1578,
Veja bem, ele é de 1376. E em 1578, no contexto da Inquisição moderna, esse Manual dos Inquisidores é reeditado com comentários de um inquisidor espanhol, Francisco Penha. Né? E esse manual ele diz o seguinte: ele considera herege quem sacrificar aos ídolos, adorar ou venerar os demônios, venerar o trovão. E o que acontece? Esse manual, o Maleus e mais uma série de tratados de demonologia, né, vão fixar a ideia da bruxa a partir do pacto. O pacto com o demônio é a base para a definição legal nos tribunais do crime de bruxaria. Né? E essa imputação do pacto é feita a todos os praticantes da magia, acompanhada, né, dessa mudança que eu falei, que os antigos magos da magia culta vão sendo transformados nas mulheres bruxas. Então, o foco da perseguição passa a ser essas mulheres camponesas e os seus saberes ancestrais. E elas são consideradas, como mulheres, servas do diabo e de uma subserviência incondicional. Então, no caso das bruxas, o pacto não é mais aquela negociação entre iguais, é uma submissão. Além do pacto, a outra marca da bruxaria é o sabá. Né? Aí o sabá, a gente pode aqui discutir, porque é um tema muito controvertido, né? A gente pode falar sobre Não, ele. pois é, professora, é aonde a gente ia falar. Quando a senhora fala de pacto, né, a gente Sim. acaba criando um link direto para o sabá, Sim. né? Porque era um objeto de pesquisa deles. Eles queriam saber como era um sabá, eles queriam acompanhar um sabá, queriam ver um sabá, né? E ficou uma caça às bruxas e uma caça aos sabás, né? Aos Querendo sabás. saber como é. Aquele filme que a gente comentou, né, Silenciadas, que é um filme da Netflix, que, na verdade, o nome dele original é Aquelarre é sabá em espanhol, né? Ele mostra bem isso. É um filme muito bem feito historicamente, que eu recomendo. Mas, então, além do pacto, qual a segunda característica da bruxa? Se eu estou com uma mulher presa e eu quero decidir, eu, juíza, decidir juíza, não pode, eu juíza, mas naquela época não tinha, né? Era tudo homem, eu juiz, né? Decidir se essa mulher era bruxa ou não. Primeira coisa, ela deveria confessar esse pacto. E aí é um problema, porque no Brasil colonial, o pacto, a exigência da confissão do pacto é feita para índios e africanos, que nem conhecem no seu panteão o demônio, essa ideia, né, de uma entidade maléfica. Isso não existe. Né? Quer dizer, depois, nos cultos afro-brasileiros, e inclusive hoje, a partir dessa renovação, né, da perseguição religiosa e tudo, se tenta identificar Exu com o demônio. Mas a figura de Exu não tem nada a ver com essa ideia desse demônio. E como é que essa confissão do pacto é feita? Através de tortura. Né? Então, o uso da tortura para confessar aquilo que era preciso confessar para aquela mulher ser condenada como bruxa. A segunda coisa era o quê? A ida ao sabá. Né?
Então, o que era o sabá? Era um ritual de adoração coletiva que incluía práticas blasfemas e imorais, um ritual de forte conotação sexual e, inclusive, com o canibalismo de crianças, né? E como era um ritual coletivo, a condenação da bruxa implicava o quê? A identificação de seus cúmplices, na medida em que, se ela vai ao sabá, ela vai com mais gente. E toda uma discussão, porque a Margaret Murray, ela, a partir do estudo das confissões, né, no contexto contemporâneo, ela defende a existência efetiva, né, do sabá, quer dizer, de fato fazia-se essas reuniões, etc, etc, etc. E ela repete, né, um jurista francês, o Jean Baudin, que também, com base na uniformidade dessas confissões registradas nos processos, chega à conclusão que tinha, de fato, o sabá com adoração ao demônio, etc., etc., e que a Margaret Murray diz que o sabá eram cultos, né, à fertilidade, a deuses pagãos, etc. Bom, o que Leva que argumenta é que essas crenças sobre o sabá, elas são construídas durante os próprios processos, pela ação dos magistrados e inquisidores, extraindo confissões sob tortura, né? E que esses resultados eram divulgados entre outros tribunais, né? E que, por outro lado, essas próprias confissões, esse imaginário do sabá, ele acaba sendo retocado pela imaginação das acusadas e pelas próprias crenças populares. Então, há um amálgama entre crenças populares, né, e a cultura erudita, e esse imaginário ele passa a ser difundido, inclusive para a população iletrada, pelos sermões que aconteciam, sobretudo antes das execuções. O grande estudioso do sabá é o Carlo Ginzburg, no livro A História Noturna, e ele parte do estudo do aparecimento do sabá nos Alpes ocidentais na segunda metade do século XIV, e ele procura descobrir quais são os componentes folclóricos que estão presentes nesse imaginário. E ele chega à conclusão que grande parte dos elementos culturais que estão aí provém dos xamãs da Ásia setentrional e central, dos nômades das estepes e dos caçadores siberianos. Ele sai perseguindo, né, lendas, cultos. É bem interessante. Ele diz que esse caldo de cultura é que possibilitou a construção do sabá, e a construção do sabá naquele contexto, né, que o próprio Jean Delumeau já tinha apontado, de meados do século XIV e século XV, que é aquele contexto de muita desgraça na Europa. E inspirados, então, na ideia do complô ligado aos hereges, inclusive aos hereges medievais, que eram seitas, eram grupos, né? Então, se constrói essa ideia de um complô urdido por uma seita ou um grupo hostil ao cristianismo. Então, se junta essa ideia do complô
com esses elementos provenientes, né, de conhecimentos mágicos e crenças, e se constrói o sabá como uma imagem de uma conspiração, de um ritual de conspiração. E isso é fixado pela cultura erudita dos inquisidores e dos magistrados. E debaixo dessa imagem há também, segundo o Ginsburg, um tema muito antigo ligado à relação entre mortos e vivos, né? E há uma associação das bruxas aos espíritos dos mortos e àquela ideia aquelas entidades muito antigas, né, da cultura europeia, que são as Strega, Strix ou Lamia, que são quem? Que são corujas, né, que se acreditava que sugavam os sangues dos bebês. E ele vai mostrando como é que uma série de heresias em decomposição, como a dos valdenses, misturados a essa cultura folclórica, acabam sedimentando essa ideia do sabá. Então, para o Ginsburg, o sabá também não existiu. E, de fato, como reuniões conspiradoras e etc., etc. e tal. E ele ainda vai aventar uma outra, e aí é outra característica das bruxas, que é o voo noturno, que é a terceira característica, né? O sabá, que está ligado ao sabá. É o pacto, o sabá, o voo noturno. E o voo noturno, há várias explicações, inclusive ligadas a um cogumelo, como é que se diz, que é o Clavíceps purpurea, que tem ergotamina, e que esse cogumelo contaminava o centeio, e a ergotamina é a substância do LSD, então que as pessoas tinham, né, na verdade, visões. Mas ele diz que não se pode provar que esses ritos aconteciam com a ingestão, de fato, de alucinógenos, né? Então, o Ginsburg acaba considerando que o sabá ele é esse amálgama dessas crenças muito antigas, inclusive com relação ao voo, que é o quê? As cavalgadas de Diana, né? E isso se perde. Cadê aqui? E isso se perde em conhecimentos muito antigos, né? Tem as cavalgadas de Diana, da deusa Diana, né? A ideia também alemã da Holda, que também eram mulheres amazonas. Então, esses elementos todos, né, se ligam junto com essa ideia de que as mulheres se transformam nas striga. Aliás, strega é como se fala, né, em italiano, bruxa strega, que é essa ideia uma junção da ideia dessa crença na transformação de mulheres nessas corujas, que é uma crença predominante entre os povos germânicos, mesmo antes da influência romana, e a crença da época clássica das caçadas noturnas das mulheres que acompanham Diana, que é a deusa da fertilidade, ligada à lua, à noite, e identificada também com Hécate, né, que é deusa do inferno, da magia. E na Alemanha, a Holda, que também sai
em cavalgadas noturnas com outras mulheres. Então, na verdade, é uma fusão de imagens, né? E a última característica da bruxa é a metamorfose, que está ligada a essa ideia da transformação de mulheres nessas corujas, né? E essa crença também da capacidade da bruxa se transformar em animais também faz parte desse imaginário. E esse imaginário, vai dizer o Leva, que no século XV a bruxa já adquiriu todos os seus componentes básicos, né? E esses componentes é que servem para identificar essas bruxas, e a caça às bruxas, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, ela não é o momento de auge dela não foi na Idade Média, mas foi na Idade Moderna, né? E o Leva que apresenta 2 momentos diferentes. Uma primeira fase de caça às bruxas geograficamente limitada e uma na segunda metade do século XV, em cujos processos ele já identifica essas características todas que eu enumerei, e uma fase muito mais intensa e generalizada na segunda metade do século XVI e no século XVII. Portanto, o fenômeno da caça às bruxas, ele é um fenômeno moderno, ele não é um fenômeno marcadamente medieval. E, normalmente, no nosso imaginário, a grande perseguição às bruxas é na Idade Média. Mas a matança, que na França, por exemplo, há relatos de que as estradas tinham o cheiro das pessoas queimadas. Há aldeias que ficaram praticamente sem mulheres, né? Na Alemanha, o Sacro Império Romano Germânico foi o que mais queimou mulheres acusadas de bruxaria. Na Alemanha, há bispos que são considerados como os grandes matadores de bruxas. Mas isso é um fenômeno moderno, não é um fenômeno medieval. Queimou-se bruxa na Idade Média? Sim, mas não com essa perseguição intensa que vai ter na segunda metade do XVI e no século XVII. Olha, muita informação, né, professora? Né? A senhora falou aí com relação aos sabás, né, que ele acabou criando o que é hoje entendido como sabá, hoje não, pela Inquisição, até pela grande maioria, é uma coxa de retalho, né? De vários processos inquisitoriais feitos pelos juristas na época, né, pelos juízes, e pegando, já que foram em várias regiões, várias localidades, pegando várias culturas, né, várias mitologias. Várias mitologias, exatamente. Acabou... juntou uma série e construiu uma ideia, e aí tem um outro elemento de comparação, que é a missa. Que o que era o considerado sabá? Era a missa negra. A missa às avessas, né? Em que se fazia tudo ao contrário, né? E que se cultuava, e aí tem o quê? O que se cultua no sabá? O bode. Que bode é esse? É Pan, né? Quem é a figura que inspira esse demônio de pé de bode, de chifre e de rabo? É um deus pagão, né? Pan é um dos tantos, né, deuses corníferos, né, demonizados, né? Mas é importante muito a necessidade dessa rever esses conceitos, né? Uhum. O conceito de bruxaria, que foi colocado e foi criado, o conceito de bruxa,
que foi criado e foi construído, né, o conceito de ritual, né, do próprio sabá, que foi construído. Né? E a senhora trouxe uma questão também das bruxas italianas, né, que existe uma tradição chamada estregueria, né, que são de bruxas italianas, que quando você vai falar dos sabás, eles acabam unificando como fosse esse sabá, né, construído ao longo da história, né, como a própria a imagem da bruxa a gente vê, né, sendo construída e recontada às vezes com excesso de beleza e tornando ela boazinha, e a bruxa má, né? E tem a bruxa boa e a bruxa má, né? Ou então tem aquela bruxa velha, né? Que é aquela anciã, né? A gente vê também, isso atrapalhou muito na construção do que hoje nós vemos, né? Dentro até do processo de intolerância religiosa nos dias de hoje. Mas voltando para aquele período lá do passado... Vamos ao Brasil, vamos no Brasil. Vamos lá, Brasil, vamos, lá... Vamos para o Brasil agora. Lá para a colônia. Nós falamos, né? No Brasil, o tribunal que julgava era o de Lisboa. De Lisboa. De Lisboa. Nós sabemos aqui, pelo que eu li, né? Foram mais ou menos 400 brasileiros, né? No caso, levados para Lisboa. Eles eram punidos aqui. Conta um pouquinho dessa história. Como é que era esse processo? Eles eram escutados aqui, levados para Portugal, ou já eram levados direto para Portugal? Como é que funcionava isso? Veja bem, o Brasil não tinha tribunal, né? Então, como é que o tribunal funcionava? O Brasil estava sob a jurisdição do Tribunal de Lisboa, porque tem tribunal em Évora, tem tribunal em Lisboa, tem Portugal teve, né, vários tribunais da Inquisição que começaram, era um número muito grande, depois reduz. Nas colônias, eles criaram um tribunal em Goa, na Índia, mas no Brasil não se criou tribunal. Aí, por que não se criou? Também é uma live só para discutir isso. Né? Mas estava, então, Coimbra, Évora e Lisboa foram os três que fixaram-se. Alguns outros foram criados e depois desapareceram. E o Brasil, de Goa, na Índia. Né? Como é que isso funcionava? Aqui no Brasil existiam os chamados comissários do Santo Ofício, que é como um comissário de polícia. Né? Esses comissários geralmente eram religiosos, eram priores de colégios jesuítas, reitores de colégios, e havia uma rede de familiares. Familiares eram mais ou menos uns funcionários que não eram pagos. Esses funcionários, eles funcionavam como os espiões, eles tinham uma autoridade muito grande e, óbvio, eram extremamente temidos, eram homens, só se escolhiam homens ricos, cristãos velhos, etc. e tal. E eles, apesar de não receberem, eles tinham uma série de privilégios e muito poder, né, de acusar os seus inimigos. E, além disso, eles tinham uma grande vantagem. Eles tinham foro privilegiado. Se a gente pensar hoje no foro privilegiado dos políticos... Já tinha naquela época. Já tinha naquela época. Isto é, eles podiam matar alguém que eles iam ser julgados pelo Tribunal do Santo Ofício, ainda que fosse um crime que não tivesse nada de religião. Então, veja bem, quer dizer, só isso é uma vantagem. Você é agente do tribunal e vai ser julgado pelaquele tribunal do qual você é agente, quer dizer, isso já é ótimo. Né? E, além disso, eles tinham os escrivães, os meirinhos, que eram os guardas, quer dizer, tinha uma rede de funcionários, e funcionava o seguinte: uma pessoa, fulana foi acusada de bruxa, de feiticeira. Né? Essas acusações, então, eram levadas. Se fosse acusado para o bispo, quando visse que era um delito de foro inquisitorial, ele tinha que mandar
para o Santo Ofício. Ele não podia julgar aquilo que fosse um delito de foro inquisitorial. Então, eu fui lá no comissário do Santo Ofício, mandei uma cartinha e falei que a minha vizinha, né, por exemplo, fazia a adivinhação do balaio, ela fazia umas preces para as 3 estrelas, ela quebrava um ovo na água para descobrir o futuro, e, enfim, fazia patuais, e eu faço essa denúncia, e aí o comissário, recebendo isso, ele vai encaminhar isso para o Santo Ofício. Quando chegar no Santo Ofício, encaminhar isso para Lisboa. Lá tem um promotor que reúne as coisas que chegam em cadernos específicos, e aí esse promotor, vamos imaginar que a minha já fosse assim, a 5ª denúncia da fulaninha. Esse promotor, então, ele faz um apanhado disso e manda para os inquisidores, para a mesa inquisitorial, recomendando que essa mulher fosse presa. Aí os inquisidores vão mandar para o Brasil uma ordem de prisão, ou direto, ou vão mandar para o Brasil, o que era mais comum, inquéritos que deveriam ser feitos. Então, veja bem, eu fiz a denúncia, o comissário vai me chamar, e eu aí vou fazer essa denúncia como judicial. Aí eu estou testemunhando na justiça contra aquela mulher. Feitos esses inquéritos, a partir de um modelo que o próprio Santo Ofício manda, com quais as perguntas, inclusive com perguntas que são muito genéricas para que o segredo daquilo tudo que estava sendo construído fosse mantido. Então, a essas denúncias são encaminhadas denúncias judicialmente escritas. Chega lá, isso vai ser lido, vai ver se foi bem perguntado, se está convencendo, aí eles mandam uma ordem de prisão. Aí essa mulher é presa. Tem que esperar uma monção, né, porque vai de navio, do vento, caravelas, né, os navios são a remo, então tem que esperar, ela vai esperar no aljube, que é a cadeia eclesiástica, ou então dentro de um convento, na prisão de um convento, em celas, e aí ela vai mandada para Lisboa, e aí começa o julgamento com ela presa, veja bem. Prisão não é pena no Santo Ofício, prisão é custódia de preso até ele receber a pena dele. Então, é assim que funciona. E quem são, né, essas mulheres? E aí que é a especificidade da religiosidade colonial e essa legislação colonial. Né? Por quê? Onde é que eu estou aqui? Deixa eu achar aqui o que eu quero. Aqui, a legislação inquisitorial. Veja bem, a Inquisição Portuguesa ela conheceu 4 regimentos, 1552, 1613, 1640 e 1774. O mais importante, que durou mais tempo, foi esse de 1640. E o livro 3, no título 14 desse regimento, ele diz o seguinte, ele trata especificamente dos crimes de feitiçaria, sortilégio e adivinhações. Mas ele diz que, para serem julgados pelo Santo Ofício, tem que ter um elemento manifesto de heresia. Mas acontece que o pacto com o demônio é considerado elemento herético. Né? E
as penas são a excomunhão, o confisco de bens e o relaxamento à justiça secular com a morte na fogueira como pena máxima, né? E as constituições primeiras, que eu já falei dela, que é uma legislação eclesiástica colonial de 1707, dedica o seu livro quinto à feitiçaria, artes mágicas, superstições, sorte, agouros, etc. Estabelecendo também a excomunhão, multas pecuniárias, degredo para fora do arcebispado ou para a África, castigos corporais correspondentes ao tipo de delito, suas circunstâncias e qualidade dos acusados, já que nobres e clérigos não podem ser condenados a penas vis, como o açoite. Então, veja bem, as constituições não falam na morte da fogueira. Por quê? Porque a justiça do bispo não pode condenar à morte, só a justiça inquisitorial. Mas ela também pode condenar uma série de práticas. E que práticas são essas? Formar aparências fantásticas, transmutações de corpos, produzir vozes que se ouve sem ver quem se fala, e todas as coisas que excedem a eficácia de causas naturais, né? Então, isso é também perseguido, também condenado, né? E além de quem, vamos dizer, pratica essas coisas, aqueles que consultem esses feiticeiros também são condenados. Ou então que lerem livros de feitiçaria, né? E que usem alguns elementos conhecidamente, alguns elementos e algumas práticas conhecidamente mágicas, que a gente já vai ver o que a gente tem disso na feitiçaria colonial. Então, olha só, o fato de falar em ler livros significa o quê? Que não é só a feitiçaria, não é só a religião indígena e africana que eles estão perseguindo. Porque esses livros de bruxaria vêm de onde? Vêm da Europa, né? Então, agora, o que acontece? Acontece que no dia a dia, as práticas desses três grandes grupos de religiosidades, né? Porque a religião indígena não é uma só, a africana nenhuma só, e nem aquilo que a gente está chamando aqui de bruxaria, na falta de outro nome, é uma só, né? E isto dentro do cotidiano da colônia, isso vira uma amálgama, né? Então, essas práticas, elas são misturadas, né? Então, são condenadas também, isso aí é interessante, a quem adivinhar coisas secretas ou futuras. E mais, quem consultar os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas para tais adivinhações que pressupõem comércio, familiaridade e pacto com o demônio. Então, veja só, quer dizer, esse culto aos astros, que é característico desta bruxaria europeia, é considerado o quê? Fruto de um pacto demoníaco. Então, você vê que nessa legislação ela está atingindo, né, essas práticas mágicas que vêm da Europa para cá. Não só, né, as práticas religiosas indígenas ou africanas, né? Deixa eu ver o que mais que era interessante. Enfim, a gente começou falando isso. Qual é o crivo para a condenação das religiões indígenas e africanas no Brasil colonial? É o mesmo crivo
da bruxaria. Quer dizer, o olhar deles sobre essas religiões, eles vão procurar em índios e africanos esses elementos. Eles vão procurar o pacto, eles vão procurar o sabá, eles vão procurar o voo noturno, né? Então, o inquisidor ele acaba misturando tradições religiosas diferentes para condenar essas pessoas. Tem um exemplo muito interessante, que é estudado pela Laura de Melo Souza, que é o caso da Luzia, ou Luísa Pinta. A Luísa era uma preta forra, solteira, natural de Angola, de cerca de 50 anos de idade, moradora em Sabará, em Minas Gerais. E ela foi presa em 1742, né? E 8 meses depois da prisão já estava nos cárceres de Lisboa. E aí tem um dado que eu acho extremamente significativo. Uma das testemunhas, né, um homem que testemunhou contra ela, quando o inquisidor pergunta se ela era feiticeira, ele diz o seguinte: ele sabia que ela era calundureira. Ele não sabia se ela era feiticeira. Né? Então, o que é isso? Ela fazia práticas do calundu. O calundu é assim, tipo um ancestral do candomblé, podemos dizer assim, com ressalvas. Então, para essa testemunha, há uma diferença entre a feitiçaria europeia e as práticas religiosas africanas. Mas para o inquisidor, não. Isso é tudo colocado dentro, né, do carimbo feiticeira. Tá? E é assim que a Inquisição e a justiça do bispo atuou, né, no Brasil. E o inquisidor, depois de torturar essa mulher, essa angolana, né, ele conclui que ela tinha feito um pacto diabólico, apesar dela nunca ter confessado isso mesmo sob tortura. E ela tinha dito que, às vezes, ela ficava desmaiada no chão e, no entanto, ia a determinados lugares. Ora, isso foi diretamente associado à ida ao Sabá, e essa angolana africana, acaba levada ao Alto da Fé de 1744, em Lisboa, como feiticeira. Maravilha. A gente já está com 1h10 quase de live, né? Eu acho que a gente está... O que eu gostaria de concluir era falar um pouquinho só de quais eram as práticas mágicas. Sim, e depois eu queria deixar uma pequena pergunta para a senhora. Tá. Então, eu estou com uma camisa aqui, ó. Fala. Deixa eu ver. Já vi, linda. Somos netos e netas das bruxas. Que mais? Deixa eu ler. Que vocês não conseguiram queimar. Exatamente. Somos. Depois dessa sua explicação sobre esse tema, essa temática que a senhora abordou agora. Então, para concluir, eu só vou enumerar essas práticas, que são práticas que têm um pezinho na Europa, digamos assim, na medida em que a gente está focalizando mais esta herança europeia, né, do que a herança indígena e africana. Então, nós temos uma prática divinatória que era sucesso, né, na colônia, que era a do balaio, que era o quê?
era um balaio que oscilava, espetado na ponta de uma tesoura, e conforme se enunciava o nome dos suspeitos de cometer algum furto, ele se mexia, indicando quem tinha cometido. Esse balaio, então, era extremamente usado, não só por africanos, mas também por portugueses que para cá vinham, né? A hidromancia, que eu já citei, e é interessante porque um aluno meu fez um mestrado, Pedro Marcelo Pacho de Campos, sobre práticas mágicas do Pará, e ele conseguiu na documentação uma prática que eu fazia quando era pequena, que é uma sorte de São João, que é essa de quebrar o ovo no alguidar e, de acordo, né, com o que a gema e a clara formavam, você perguntava se ia casar, se não ia casar, se tinha filhos. Minha avó me ensinou a fazer isso em São João. E era muito comum na época de São João, que também tem a ver com uma tradição europeia, óbvio, era muito comum esse tipo de sorte, né? A gente falava tirar a sorte. E ele encontra isso no Pará, no século XVIII, com uma pessoa acusada de feitiçaria. A outra eram as bolsas de mandinga, muito usadas pelos africanos, mas não só, e que, inclusive, usavam elementos da Igreja Católica dentro dessas bolsas, sobretudo a pedra dara, que é aquela pedra que fica em cima do altar, que era raspada para que se tirasse um pozinho que ia dentro das bolsas de mandinga ou patuás, que hoje você compra, vai à Bahia, te vendem um monte de patuás, né? Ligados, inclusive, a determinados orixás e tal. E, então, esses patuás também reuniam práticas, elementos europeus. As orações mágicas são muitas. Os santos que eram mais requisitados nessas orações eram São Marcos, e aí você vai gostar disso, porque São Marcos foi o primeiro bispo de Alexandria, né? E São Marcos ele era associado ao touro, né? O que pode ter a ver com a questão dos deuses de cornos, né? Então, na Praça de São Marcos, em Veneza, você tem a figura, né, do touro alado, etc. e tal. São Marcos, e o outro também, São Cipriano. Né? São Cipriano também era muito requisitado pelas feiticeiras coloniais, e se fazia uma confusão entre o São Cipriano, bispo de Cartago, e o São Cipriano de Antioquia, que esse de Antioquia é que tinha a fama de ter sido um feiticeiro antes de se converter ao cristianismo. Né? E essa invocação de São Cipriano, ela só é encontrada, a de São Marcos não, é encontrada em toda a colônia, mas São Cipriano é especificamente do Pará. E também orações para as 3 estrelas, com uma associação aos 3 magos. E vamos lembrar que as constituições eclesiásticas falam da consulta aos movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Quer dizer, isso tem a ver com práticas muito antigas. E as cartas de tocar, que eram escritos com os quais você tocava a pessoa com a qual você queria namorar ou casar, e era uma maneira de você conseguir o amor de uma pessoa. A carta de tocar também podia ser uma raiz, uma fava, enfim, a ideia de que você, tocando uma pessoa com um determinado elemento mágico, você podia obter o seu amor. Né? Então, esse grande
E mais, essas práticas eram não só feitas por várias categorias de pessoas, como, inclusive, as autoridades coloniais consultavam essas pessoas. A gente tem, entre os fregueses dessas feiticeiras e feiticeiros brancos, negros, índios, você tem a mais fina flor da sociedade colonial fazendo suas consultas. E aí o que acontece? Quando o inquisidor chega um visitador, o cara fica com medo de denunciarem que ele consulta a feiticeira, então ele vai lá e ele já denuncia a feiticeira antes que ele seja denunciado. Ou então, quando a feitiçaria não dá certo, aí a feitiçaria não deu certo, ele vai lá e denuncia. Se desse certo, ele ficava caladinho e ia lá uma outra vez. Mas isso perpassa todas as camadas. O ouvidor geral, sabe? E, inclusive, eu encontrei, porque eu trabalhei nas minhas pesquisas, sobretudo com o clero, vários padres feiticeiros na colônia fazendo um monte e botando coisa na encruzilhada, uma salada de crenças. Né? Então, o que a gente pode concluir, né, é o seguinte, que era uma realidade extremamente complexa e multifacetada, com a qual o Santo Ofício da Inquisição e a justiça eclesiástica se defrontavam, tanto na colônia quanto no reino, mas muito mais na colônia, por causa da imbricação das religiosidades indígenas e africanas, né? E que, ao procurar enquadrar essas múltiplas e imbricadas religiosidades na ortodoxia religiosa, sobretudo definida pelo Concílio de Trento, os inquisidores e a justiça eclesiástica, os bispos, usaram como crivo o quê? Os tratados europeus sobre bruxaria e demonologia. Com o avançar, né, dos tempos, no século XVIII, com o iluminismo, que se instala também em Portugal na época de Pombal e abala o poderio da Igreja e da Inquisição, que a Inquisição se torna um tribunal régio, portanto, perde o seu poderio diante da coroa. Com o iluminismo, o último regimento da Inquisição, que é o de 1774, já não acredita mais na existência do pacto diabólico e reduz a feitiçaria à superstição e à charlatanice. Mas, e é assim que eu termino minha fala, mas depois você vai fazer, obviamente, seus comentários e perguntas se tiver, mas nem a repressão, nem o descrédito foram suficientes para destruir essas crenças e práticas, como atesta a sua sobrevivência, ainda que modificadas ao longo do tempo, no Brasil contemporâneo. Né? Então, nós, apesar das perseguições do passado e das perseguições do presente, estamos aí. É isso que eu Maravilha, professora. A gente deu a perceber, né, que essa caça às bruxas, ou todo um processo de intolerância, né, do passado e do presente, né, ele perpassa por questões pessoais, políticas, de interesses próprios e privados, né, desde o passado até hoje. Né? Vinganças, disputas por poder econômico, por dinheiro, disputas entre vizinhos, quer dizer, há todo... Porque quando você tem um elemento autoritário agindo numa comunidade, quer dizer, com a violência que foi a Inquisição, isso e eu acho que a gente pode comparar o que a gente está vivendo hoje, isso esgarça o tecido social, relações entre vizinhos, relações entre
entre pessoas diferentes. Quer dizer, quando o inquisidor chega, põe o seu monitório, dizendo tudo o que tem que ser denunciado. Isso estabelece, inclusive, o quê? O medo de ser denunciado primeiro. Então, isso faz, inclusive, que pessoas que praticam essas coisas denunciem outras. Quer dizer, todo o tecido social é esgarçado. Nós temos o paganismo, né, que possui suas raízes antigas, bruxaria possui suas raízes antigas, que mantiveram vivas as culturas até hoje, mas o processo inquisitorial também criou raízes e sementes que perduram até hoje, né, com outro escopo, com uma outra roupagem, mas a gente não pode esquecer que eles estão aí, né? E perduram, um dos temas que eu trabalho, é a tradição inquisitorial no Brasil contemporâneo. Perduram, inclusive, na justiça brasileira hoje, nos inquéritos policiais, entende? Na ideia que nós temos, que é típica da Inquisição, de que até prova em contrário você é culpado. Quer dizer, você precisa provar sua inocência. Não é o Estado que tem que provar a sua culpa. Né? Quer dizer, na crença, nos boatos. Porque no Santo Ofício você podia denunciar uma pessoa por ouvir falar, de ouvida era o termo. Você não precisava ter prova, você não precisava ter visto, você podia chegar lá e ouvir dizer que fulana é feiticeira. E isso era suficiente. Quer dizer, a gente tem uma marca, né, da Inquisição muito forte, infelizmente. E quando a gente está vivendo um período autoritário, e o que isso fomenta a intolerância, né? Fomenta a discriminação, fomenta o ódio do diferente, a desconfiança com aquele que não é igual a você. E aí é isso que a gente está vivendo, o quê? Uma outra onda de demonização de tudo que é diferente de você. Professor, por isso que é importante. Por isso que é importante o diálogo, né? O diálogo interreligioso é importante porque nós conseguimos falar sobre a nossa religião, nossa religiosidade, através da nossa ótica, para aqueles que não conhecem. Né? Para desconstruir preconceitos, conceitos, né? Mas, lógico, a gente só consegue desconstruir nas pessoas que estão abertas a essa desconstrução. O intolerante, de fato, não tem informação que chegue, que possa desconstruir qualquer coisa. Não é mais da ordem do argumento. Né? Quer dizer, é isso porque eu acho que é isso. E hoje em dia nós estamos também vivendo o quê? O momento de a realidade é aquilo que eu acho que ela é. Ponto, acabou. Professora. Então, infelizmente, isso tudo que eu contei lá do Brasil colonial, a gente está vivendo, obviamente, de uma outra forma, né? Mas no mundo contemporâneo. Mas se essas religiões chegaram até aqui, chegarão até amanhã, apesar disso tudo. Vai passar, como dizia Chico Buarque. E toda essa história que a senhora contou, ela tem que ser recontada várias e várias vezes, né? Porque novas pessoas estão chegando, a necessidade de ouvir, né? Por isso que a história não pode ser apagada, não pode ser esquecida, e nem reeditada, nem reescrita. Né? Porque hoje está na moda isso. Hoje está na moda assim, eu invento. Dizer, esses autores que trabalharam, né, que são muitos, a bibliografia sobre feitiçaria é imensa na história e na antropologia. Quer dizer, são pessoas que, como eu, né, que se dedicaram a ler documentos manuscritos. Né? Eu li processos, não sobre feitiçaria, porque eu trabalhei com delitos do clero mais específico, mas processos manuscritos de 700 páginas.
E aí, diante desses livros todos, desses estudiosos todos que produziram ciência, vem um sujeitinho e diz: mas eu acho que é assim, acabou, não quero nem saber. Então é muito triste, né, o que a gente está vivendo. Mas temos fé que o conhecimento traz a luz, né? É importante. Professora, eu quero agradecer a sua presença. Essa conversa já era uma conversa já que a gente já vinha desenhando há algum tempo, né? E a gente tornou possível esse primeiro contato. Tem muitas informações, muitas histórias aí que a gente quer ouvir, né? E esmiuçar, é importante esmiuçar a história, né? Para entender o conceito. Olha, Og, eu achei assim bom falar um monte de coisa para as pessoas ficarem curiosas e irem procurar, porque aquela pincelada achei melhor do que aprofundar um aspecto. Quer dizer, você joga assim e aí fica com cada um, né? Ver o que interessa e sair correndo atrás. Entre em contato com a UWB e reclame, peça mais lives com a professora, né? A gente faz, né? Aí a gente pode fazer de uma temática específica, né? Essa história do Sabá é muito complexa, foi tratada assim rapidinho. Foi. Tem muita coisa muito interessante e muita informação. Não é um tema que ficou escondido, não. Tem muita historiografia, tem muito trabalho de antropologia. E é um tema fascinante, não é? Não, nós vamos conversar, nós vamos trazer isso à tona, com certeza. Professora, mais uma vez quero agradecer, né? Lembrando, deixando só uma coisa bem clara, né? Que a magia, né, é a arte de moldar a nossa realidade de acordo com a nossa vontade, né? Entrando por esse prisma, eu quero dizer, quem não faz isso? Quando vai fazer um pedido, quando vai desejar alguma coisa, rezar, né? Enfim. Essa live, né, é uma realização em parceria da União Wicca do Brasil com a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa pela 14ª Caminhada de Combate à Intolerância, realizada todos os anos, sendo que esse ano é a segunda vez que nós estamos fazendo em formato online, né? Nós da União Wicca do Brasil agradecemos todos e todas que generosamente aceitaram participar desse projeto de lives, né, referente à 14ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, que por conta da pandemia da Covid teve um formato interativo e completamente online. O mesmo é promovido pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa em parceria com o CEAP, UWB e demais parceiros e segmentos religiosos que compõem a CECIR. Muito obrigado. E não vamos deixar de esquecer de deixar seu like aí, né? Apertar o sininho e seguir o nosso canal aqui no YouTube. Boa noite e até a próxima. E mais uma vez, obrigado, professora. Obrigada, Og. Foi um prazer muito grande. O prazer é nosso. E fica aqui o convite para mais, hein? Estou à disposição. Vamos combinar outras sessões. Boa noite. Tchau.